Olá, cancerianos! Espero que todos estejam muito bem. Feliz reencontro. Que vocês tenham uma excelente leitura. Que Deus abençoe o seu caminho, a sua jornada, as suas ações, a sua consciência. E vamos para mais uma leitura, abrindo com a energia dos oráculos. Uma excelente sorte a todos vocês. Deus à frente. E vamos lá. Qual mensagem para os cancerianos? Qual mensagem para os cancerianos? Leoa, você ganhou suas marcas. Câncer, nada mais, nada menos. Aqui é muito clara a informação, independente das lutas que você passou ou ainda passa. Mas aqui eles estão falando, é como se você estivesse entrando numa fase de finalizações de ciclos. Compreendam ciclos aqui nessa situação como experiências. Sentimentos, pensamentos, crenças, condutas, como for. Muitos de vocês então estão entrando nesse processo de transformação através das próprias experiências. Parece algo muito óbvio, mas não é, porque aqui se fala de consciência, então é como se vocês tivessem chego ao limite de alguma situação, ou estão a chegar ao limite dessa situação, onde se começa a surgir a consciência, Câncer. Então, se vocês ainda não têm esse discernimento, né, por estarem vivendo algum processo que para vocês pode ser um pouco delicado, intenso, como for, mas assim surgirá essa transformação. Há muitos de vocês, me parece que vocês estão saindo do fluxo água, né? O excesso de água, que é o elemento que rege os cancerianos. Então, esse excesso de água, esse excesso de emoções, na verdade, está começando a ficar para trás. Então, eu sinto agora vocês entrando num processo de vida, né? De sentimentos, emoções, para com você, para com a vida, mas é sempre importante salientar, tudo parte de você. Então, essa harmonia está começando a fazer maior sentido, né? Você compreende o seu ponto de participação, de entrega nessa história, que é a sua história, a história da sua vida. Então eu vejo vocês começando a sair, né? Entrar no processo de transformações para um equilíbrio, uma harmonia, né? Para que as coisas comecem a se temperar na sua vida. Muitos irão começar a se permitir a viver algumas emoções, algumas experiências, né? No livro dessa jovem, aqui está escrito conto de fadas. Então, será uma história fantasiosa? Não, mas talvez a história que você queira, né, ou sempre desejou manifestar, enfim, ou vivenciar, como for, mas aqui cabe a vocês. Essa fase de transformações, né, vai trazer evidente à tona tudo aquilo que você precisa enxergar, tudo aquilo que você precisa identificar para realmente fazer a transformação. Então, só é possível processos ou questões que envolvam mudanças a partir do momento, ou transformações, a partir do momento que você identifica, né, enxerga todos os pontos falhos, positivos, que devem ser agregados para que vocês realizem a transformação, tá? Então, eu tô gostando dessa vibração de vocês. Leoa, você ganhou suas marcas. Qual a mensagem dos anjos aos cancerianos? Câncer. Integridade. Aqui eu sinto vocês muito mais maduros. Vocês estarão, parece que alguma situação, algo que você se identificava, ou que tá vendo que ela reflete é nítido essa imagem com a energia dos signos representados por água, né? O reflexo nas águas. Então me parece que essa integridade agora, essa imagem, ou que você estava vendo sobre você ou sobre alguma situação, vai começar a fazer mais sentido. Então você começa a se perceber, a se enxergar, a se identificar, que foi que a gente falou nessa carta da Leoa, né? É necessário identificar os pontos, os gatilhos, para que haja as mudanças ou as transformações. Então, uma carta aqui muito condizente com a outra, né? Casando as informações, eu sempre falo, né? Normalmente as duas cartas, né? Ou a carta que abre a leitura, ela é em resumo toda a leitura. Então percebe o ponto chave para vocês estarem desenvolvendo ou estarão desenvolvendo nos próximos dias.
que fala-se muito desse quesito de transformação, de aceitação de um ponto, aceitação das próprias experiências, daquilo que você ofertou para com a vida, daquilo que a vida te ofertou, né, o que você aceitou da vida, das pessoas. Então, é um processo aqui de identificação. Eu me integro aquilo que eu sou, eu me integro aquilo que aconteceu. E tá tudo bem. Não tem como chorar por um leite derramado. Agora tem como fazer diferente. Então é sobre isso, é sobre a aceitação daquilo que se é neste momento. Então as coisas se tornam mais leves, mais fluídicas, né? Ou seja, fluem com maior naturalidade e aceitação da parte de vocês, que é a energia que eu estou sentindo aqui, ok? Vamos para o tarô. Câncer, vamos saber qual energia vai estar regendo ou influenciando a jornada, o caminhar dos cancerianos. Qual a energia, o que vem para os cancerianos, tarô? O sacerdote. 4 de atames, eu sinto uma energia de pressa, de uma certa ansiedade, querendo conquistar algo ou acessar alguma situação. Com a carta, abrindo com a carta do sacerdote, pede para vocês muito discernimento sobre as próprias ações, um aconselhamento, um aprofundamento. Não quer dizer que não seja necessário essa ação que talvez você queira tomar, porém não é sobre certo ou errado, é sobre orientação, para que seja feito o melhor. É sobre esse ponto aqui que já inicia a leitura de vocês. Então, se você quer iniciar algo, se você quer resolver alguma questão, como for, pede-se aqui um aconselhamento, pede-se uma orientação, uma informação, pede-se para que você... Aqui o sacerdote é o Papa, é a representatividade também sobre a espiritualidade. Então, acesse informações através também da espiritualidade, né? Os canais que levam ao plano superior, para que vocês alcancem um bom resultado, um bom andamento. Então, me parece que é necessário, né, esse sacerdote, ele mostra as mãos em questão de recebimento. Então, uma mão, ele mexe o caldeirão dele e na outra ele recebe. Exatamente como se fosse a questão de, né, eu me conecto e eu emano, mais ou menos assim. Então, se faz necessário esse recebimento, seja como for, da espiritualidade ou de algum mestre na matéria, para que vocês movimentem alguma energia. A mente de alguns cancerianos podem estar passando por um momento realmente de muita pausa, muita estagnação ou até uma comodidade, né? Uma falsa comodidade, situações cômodas, mas aqui está pedindo realmente essas movimentações. Essa comodidade se conecta muito ao medo ou à projeção mental de um sofrimento. Tá? Lembra-se, né? Vocês estão aqui, olha, lembra lá? Você ganhou suas marcas. Então, vocês estão entrando no processo da transformação, de finalização. Isso, o número 13 no tarô, é o arcano da morte. É o arcano que representa o signo de escorpião. Se tiverem escorpião no mapa, assistam a leitura. Também pode agregar alguma informação a vocês. Então, é aquela profundeza de emoções. Então vão fundo, estarão indo fundo aqui nas emoções, só que isso tende a deixar vocês um pouco estagnados, mentalmente estagnados. A vida continua, estão fazendo as tarefas, as atividades, mas mentalmente muito estagnados, sem produzir nada de fato, ou não conseguindo acessar um ponto, um objetivo, um bom resultado, que consequentemente é a meta de vocês aqui. Porém, precisa-se dessa movimentação mental e emocional. 4 de atames e o 5 de copas. Precisa ter mudanças. Essas mudanças partilham, tá vendo? De uma informação ou de movimentações da espiritualidade, para que vocês movimentem-se mentalmente, porque a mente de vocês está muito conectada ao coração, mas no sentido negativado, o lado negativo da questão. Então, cancerianos pausam, não conseguem ter uma criatividade ou desenvolver algum assunto, um projeto, acessar um bom resultado, porque o coração está sentindo a perda de algo, entende? Então, ou aquilo que você já está se despedindo de alguma forma, mas existe esse ressentir. Só que aqui, resultando no 7 de ouros, pessoal, são movimentações que irão, digamos, essas movimentações e orientações farão com que vocês, auxiliarão você nesse processo de transição.
para que vocês... E aqui pode estar trazendo até um quesito de isolamento, tá? Para muitos de vocês, farão com que vocês entrem no ciclo de maior produtividade, de desenvolvimento, de entrega, tá? Principalmente a questões que envolvem a materialidade, a construção, o desenvolvimento de um projeto, um trabalho, ou alguma organização na sua própria rotina, transformando a sua própria rotina. Então, estarão mais dedicados a algo, tá? Olha aqui no oculto que temos aqui a carta do As de Ouros. Então, muitos de vocês estão empenhados em algum trabalho, ou alguma conquista financeira, ou uma oportunidade que seja muito segura a vocês, entende? Que traga essa confiança e também é muito próspera e muito abundante, tá? De bastante expansão. As de Ouros é uma carta bastante expansiva, né? Na matéria de grandes realizações. Então, apenas sigam o fluxo das boas energias, tá? Agora, o que os cancerianos, tarô, precisam ter como atenção nos próximos 7 dias? O que os cancerianos precisam ter como atenção nos próximos 7 dias? Me veio alguma questão aqui, não sei se vocês têm alguma questão neste momento que envolva olhos ou olhar. Olhos, a saúde ocular, ou até mesmo olhos, o olhar no sentido como vocês estão vendo a vida ou a própria realidade neste momento, né? Ou que vocês estão acessando de informação. Isso vai ser algum ponto que para alguns cancerianos pode trazer alguma informação mais pertinente, né? Vamos lá. O que os cancerianos precisam ter como atenção nos próximos 7 dias? Os olhos, porque, pessoal, é o que você absorve do mundo, né? O conteúdo que você está enxergando. O nosso cérebro, ele reflete, né? Os olhos refletem. Tem uma coisa... não vou saber explicar, desculpa, pessoal. Mas tem uma coisa de refletir, né? Quando a imagem bate nos olhos, tem uma coisa de refletir a imagem. Alguns não vão entender nada que eu tô falando, outros captaram já a informação. Então, observa, traga essa observância ao que você está olhando, tá? O que você está absorvendo como imagem, como conteúdo. Observe isso, tá? Ok, vamos lá. O que eles precisam ter como atenção? Quando tem que virar, vira. 4 de paus. Num primeiro momento, um pouco de atenção, algum tipo de contrato ou a casamentos para outros, ou até festividades. Pede-se um pouquinho de atenção a isso. Pode ser o excesso de comemorações, o excesso de festividades. Mas isso é negativo, comemorar? Não. Mas o contexto que essa questão envolve. Talvez seja algum comprometimento que você precise ter, mas está levando isso como uma festa, por exemplo. Entende? Não se comprometendo de fato como deveria. Algo nesse sentido, pode ser você ou como pode ser alguém, tá? Ou de repente você frequenta algum local, um evento específico, um pouco de atenção a os movimentos que estarão nesse local acontecendo. O 4 de paus também é um suporte da própria espiritualidade, um apoio, atenção a isso, né? Ou a falta ou o excesso. 10 de paus. 10 de espadas. As de paus. Aqui a falta, no caso, né? O 10 de paus, 10 de espadas, traz... Lembra as finalizações que nós falamos? Vocês entrando no ciclo de finalização? Então, vamos lá. Aqui falando de um suporte espiritual, que é o que iniciou a carta, a leitura anterior para vocês. Aqui como se fosse um cansaço muito grande que se tem. Se faz necessário um suporte, um apoio, um amparo para alguns de vocês. Cada um vai encontrar isso em algum local determinado, alguma situação determinada, para que vocês realmente consigam finalizar e conseguirão, de fato, um processo bem cansativo ou estressante,
tá? 10 de paus, 10 de espadas, um cansaço físico, uma entrega demasiada a alguma situação, ou algum estresse, tá? Aqui, estresse em todos os sentidos, um estresse físico e um estresse mental. Digamos assim, terá, porque se quer algum acesso, se quer um objetivo dentro de uma situação, uma oportunidade. Então, alguém se entregando demais a alguma situação. Um relacionamento, caso seja um relacionamento, que se pede atenção aqui aos excessos dentro dessa relação. Talvez alguém esteja investindo em uma relação cujo qual já não tem mais caminhos. Então, isso estará trazendo algum tipo de desgaste bem ao extremo para vocês. 10 da soma do julgamento, a carta do julgamento. Então, pede-se como orientação as finalizações, ok? Para que você possa, de fato, recomeçar, mas de uma forma diferente. E não com essa questão, tá? Aqui pode ser que alguém se envolva, mais uma vez, o que se pede atenção, se envolva algum tipo de grupo, pede um pouco atenção a vocês quanto a demasiada entrega ou o que esse grupo vai trazer para vocês. Então, por exemplo, tem 3 energias de paus. Paus é a energia, né? Se conecta à energia, seja do corpo físico, né? A sua motivação, como até mesmo a sua questão espiritual. Se você estiver conectado a alguma questão que envolve grupos, eventos, pede-se aqui para que você cuide mais da sua energia, tá? Porque tem uma tendência desse local puxar muito a sua vibração. Então, é possivelmente que cancerianos sejam um pouco empáticos a energias. Então, tem uma tendência de vocês doarem sem perceber as suas energias. Então, só um pouco de atenção a isso nos próximos dias, ok? Olha, no culto, a rainha de ouros. Mais atenção ao corpo, à saúde física, tá bom, pessoal? E para quem é trabalho de fato, tá? Existe uma demasiada entrega a isso. Pede-se um pouco mais de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde física e a sua saúde energética, ok? Vamos lá com o Lenormand, o que vem para os cancerianos. Os pássaros. Estejam preparados nos próximos dias para muitas comunicações ou comunicações especiais a alguns de vocês. Pode ser que essas comunicações ainda tenham algumas travas, mas é como se fossem oportunidades ou a oportunidade para destravar algo, ou seja, para que tenha realmente uma troca, uma fluidez. Mais uma vez, o 7 de ouros se apresenta aqui na sua leitura. A carta, que de uma certa forma é a comunicação, comunicações que estão travadas ou você aguardando alguma comunicação, isso vai começar a fluir melhor para vocês, cancerianos. Existe uma força maior vinda para vocês nesse sentido. As trocas, fiquem atentos se você está aguardando algum e-mail, algum retorno, isso vai acontecer, tá? Mas aqui, pela carta do navio, se faz importante dar a continuidade. É importante deixar para trás e promover mudanças em sua comunicação ou em suas trocas, deixar para trás sentimentos que sejam densos ou velhos padrões de conversa, de ideias. É importante renovar, fazer a mudança desse ciclo, tá? E para outros, tem aqui diálogos também ou informações chegando a você para te auxiliar nesse processo de uma finalização de alguma ideia, algum bloqueio que você tenha sobre algo ou sobre alguém, tá? Vocês vão mudar de uma posição. Então, por exemplo, se é o que nós dissemos aqui, né? De repente você tinha uma posição muito estagnada sobre algo, sobre alguém, isso vai ter uma mudança bem significativa e importante, tá bom? O carta do navio também fala sobre questões kármicas, né, sendo deixadas para trás. Então, isso é muito importante, né? Esse ponto de mudança a vocês será muito importante. Aqui eu vejo o espiritual parando, ou alguma movimentação espiritual que será realizada, parando algum ataque,
parando, coibindo ou afastando. Tem um obstáculo que é colocado, mas pela própria espiritualidade, perante alguém que ou te observa demais, ou tem uma obsessão por você, ou tenta sempre tirar algum proveito de você. Vejo isso de uma forma muito velada, tá? Não vejo isso sendo algo explícito. Então, pode ser que seja alguma situação que você nem perceba, tá bom? Aqui eu vejo também alguém te observando pela própria espiritualidade, querendo acessar alguma informação pessoal ou muito íntima de você. Pede um pouco atenção aqui, Câncer, quanto a contratos espirituais que estão sendo feitos. A carta do livro, ela vem embaixo do navio, contratos kármicos. O que seria contratos kármicos? Exemplos, tá? Que eu vou dar. Depende você... eu vou falar uma coisa, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu não tô aqui pra agradar, e sim pra falar da comunicação, tá? Não é julgamento, são só situações para orientações. Situações kármicas. Por exemplo, você tem uma inimizade, né? Essa pessoa ataca você de todas as formas possíveis, você vai lá e ataca também. Você vai ficar dando a sua outra face? Claro que não, mas existem formas e meios de resolver essa situação de uma forma mais inteligente. Então, fica um jogando pedra do lado, né? Fica aquela troca. Isso você cria elos e conexões kármicas, contratos kármicos, né? Pessoas que gostam de triângulos amorosos. Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Absolutamente nada. É julgamento? Não, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas estou aqui só para orientar mais uma vez, porque é uma leitura coletiva. Também se cria elos kármicos, tá? Principalmente quando a outra parte não sabe e, né, depende, enfim, né? Ok. E daí por diante, tá? É uma situação dessa que eu tô vendo aqui, ok? Pode ser uma infinidade de situações, tá bom? Câncer. Salientando que é uma leitura coletiva, não citei o nome de ninguém, então ninguém precisa se entregar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Respeito, amorosidade acima de qualquer coisa, né? Vamos lá. Mulheres cancerianas estarão crescendo, a sua visão vai estar maior. Você percebe que as questões podem estar num processo de fato de desenvolvimento, mas você percebe que é um desenvolvimento crescente, é algo que pode criar raízes, ter forças, frutificar, mas vai depender também da sua continuidade, vai depender dos seus processos de escolhas. Então pode ser que nesses processos você se depare com alguma situação que você veja, poxa, isso é legal, isso vai crescer, isso vai desenvolver, mas vai exigir de você escolhas. E talvez é nesse ponto, será que eu, Câncer, estou disposto ou disposta a fazer essas mudanças? É sobre isso, né? Dentre essas mudanças ou decisões, serão necessárias encerrar questões. Ponto. Acabou, tá? Para cada um vai ser uma situação diferente. E aqui só eles estão dizendo que é algo que pode te surpreender, essas decisões que você toma, tá bom? Algum canceriano pode visualizar eu sinto que é algo distante de você, tá bom? Algum fechamento de ciclo, alguém. Fechamento de ciclo de vida, alguém. Algo distante, tá? Sinto vocês mais estáveis, porém, assim, um pouco reclusos, né? Mas porque estarão... É aquela energia que a gente falou, vocês estão num processo de transformação. E um processo de transformação não acontece do dia para a noite, não se resolve de uma semana para outra. Não é assim que funciona. Existe toda uma etapa, existe o quanto você de fato está disposto ou disposta a se entregar à sua própria transformação. Vai doer, vai incomodar, vai ter que olhar para as sombras, vai ter que olhar para aquilo que você rejeita. Vai ter que olhar, principalmente aceitar, entender. O aceitar não é que você vai colher o erro do outro, não. Você se acolhe. É saber diferenciar o que é seu, o que é o outro, o que é o problema. É sobre isso, é ter consciência,
certo? Então, são processos a serem vividos, estamos na Terra, nesta dimensão, neste planeta, exatamente para experienciar. Isso deve ser lembrado todos os dias. Eu estou nesse plano para experienciar, então tudo que chega a mim, eu agradeço. Mesmo que me doa. Eu ainda assim agradeço, mas eu não vou ficar aqui sentado, né? Mergulhado naquilo que me dói. Eu vou fazer o quê? Transformar. Então, o incômodo faz com que vocês se movimentem. É sobre isso. Só que é uma questão que todos, é como um mantra. Eu me transformo, eu me transformo, eu me entrego à transformação todos os dias. Entende? Só que acaba esquecendo isso no meio do caminho. Isso leva vocês a maiores satisfações, tá? Esse processo de mudança, de estarem buscando por mais estabilidade, abandonando questões que estão muito conectadas ao seu próprio emocional, mas que estagnam você. Aqui pode ser padrões familiares, tá? Ou ancestrais, para a grande maioria. Ancestrais no sentido sua mãe, seu pai, o seu vovô, sua vovó, assim por diante, né? Então vai arrastando questões que já estão mais do que obsoletas, né? Era de Aquário, mudanças, transformações, né? É hora de trazer informação para o próprio campo. Aqui tem uma notícia vindo para você que vai trazer bastante esperança, renovação e vai te dar forças para que você siga em frente. Para muitos pode se conectar a uma energia masculina e para outros você é essa própria energia masculina, tá? Existe é como se fosse um guardião trazendo também uma libertação para alguns cancerianos. Boa sorte para parcerias, trocas, renovações na área de saúde acontecendo. Alguns irão viajar ou se deslocar para algum tratamento médico, né? Ou saúde. Vem falando aqui sobre a chegada, uma oportunidade bastante positiva a vocês. Fala-se muito de trabalho. Mas é importante que vocês estejam muito em harmonia para esse recebimento, essa chegada próspera ou de boa sorte para vocês. Vejo alguma amizade bastante importante sendo equilibrada ou ajustada, aqui gerando algum encontro, um novo encontro, pode ser um novo local, uma nova pessoa, né, uma nova amizade. E eu sinto também uma amizade passando por uma certa transformação. Você que está passando por algum problema no seu relacionamento amoroso, por inveja, desgaste ou traições, essa questão vai passar por uma bela de uma melhoria. Quem está passando por um processo de dificuldade ou perdas, ou muito preocupado porque perdeu algo, aqui existe alguém até preocupado, perdendo a saúde porque algo se desfez ou está recebendo algum tipo de também ataque energético, evidente que não é para todos, tá? Mas é muito propenso que sim, né? Para a grande maioria. Porque baixou o padrão, pessoal, vibratório, é muito normal, né? Energias contrárias se aproximar, né? Então aí fica mais difícil você se levantar, que envolve muito a mente de vocês. Aqui tá dizendo que alguma oportunidade rápida, alguma parceria, alguém aliado a você, entra ou você se aproxima deste alguém, mas tem uma oportunidade de fazer essa junção, onde tem muita prosperidade. Então, que é como se alguém fosse, que está numa situação um pouco complicada, vai se aliar a alguém aqui muito próspero, tá? Saiba fazer valer a pena aqui, hein? Que aqui envolve trabalho para muitos de vocês. Ou algo material, enfim, existe um movimento aqui acontecendo bem próspero para vocês, tá? Câncer, fecha a porta para tudo que é negativo na sua vida, para tudo aquilo que traga dependência a você. A dependência de consumir algo, a dependência emocional, a dependência, não sei, aqui tem preguiça, aqui tem muita coisa. Aqui tem estagnação, aqui tem desmotivação, né? Nessa carta do urso.
a que abandone. É como se a chave estivesse nas suas mãos, mas você está esquecendo disso por uma série de situações. Estejam atentos aí, até 2 pessoas no seu campo, na sua energia. Aqui, fortemente pode ser 2 mulheres ou uma mulher e um homem para alguns de vocês. Cuidado com o tipo de ataque que essa pessoa traz. Me traz uma sensação que é alguém próximo a você. Só que são pessoas aqui um pouco difíceis, né? Bem difíceis de se lidar. E é como se alguém ficasse ainda muito refém disso. Cuidado com agressividades também nos próximos dias, tá bom? Sabem, né, que isso não é para todos, graças a Deus, mas para quem se identificar, um pouquinho de atenção a isso. Aqui alguém precisará talvez fazer irá fazer alguma mudança no que tange ao próprio corpo, talvez um excesso de peso. Então eu vejo você se cobrando muito ou fazendo algum movimento para reverter essa situação deste momento, tá? O que é positivo. Vamos lá, mas só tome um pouco de cuidado com esse excesso de cobrança, autocobrança. Uma mensagem final para os cancerianos. Se você tem que forçar demais, talvez não seja para você. Aprendi que existe uma grande diferença entre forçar e se esforçar. Você pode, por exemplo, forçar o seu pé a entrar em um sapato que não é do seu tamanho, mas acabará apenas se machucando com isso, sem conseguir nenhum sucesso. Ou pode se esforçar para encontrar um sapato que seja do tamanho certo para você. Viver é isto. Ter a sabedoria para distinguir quando estamos nos esforçando para que algo dê certo ou quando estamos forçando e insistindo em situações que não são para nós. Quando nos esforçamos, estamos trabalhando pela conquista. Quando forçamos algo, estamos apenas nos machucando sem nenhum resultado. Temos que lembrar que trabalho é diferente de teimosia, e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Pensamentos são frequências que sintonizam você com o melhor ou o pior. Há pensamentos que te impulsionam e outros que te prendem. A vida que você está criando reflete muitos pensamentos que você alimenta em sua mente. Toda mudança de vida é, antes de tudo, uma mudança mental. É exatamente o que nós falamos. Olha aqui, a mente e o coração, né? O 10 de espadas, né? O 10 de paus e o 10 de espadas que nós vimos na sua leitura. Certo, cancerianos? São tempos de transformações e mudanças para vocês. Se recordam disso? É sobre isso. Que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça luz e muita vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.